E aí, pessoal, bom dia. A gente está aqui hoje conversando com o Daniel, né, que é um rapaz de 28 anos, administrador formado, mas empreendedor em vários projetos, né. Ele trabalha especificamente mais voltado para a área de marketing e comunicação, né. E a ideia é a gente conversar um pouco com ele para ver como é que está hoje, como é que ele enxerga a vida financeira dele, o que ele está pensando para o futuro e algumas ideias aí do que o que a gente pode fazer, o que ele poderia fazer e a gente ajudar de alguma maneira, né, para ele seguir aí com o maior sucesso possível nesse sentido. E aí, Daniel, tudo bem? E aí, tudo bem, Alexandre? Eu queria te perguntar, então, para a gente começar esse papo, assim, que eu acho que pode trazer para as pessoas uma visão mais natural, né, a respeito de dinheiro. A gente vai falar um pouco de como é que tu ganha dinheiro hoje e o que tu imagina, né, para o futuro. Então, eu queria te perguntar, hoje, especificamente, como é que tu ganha dinheiro, né, e se esse dinheiro hoje ele é compatível com o que tu imagina de projetos e futuro, assim, o que tu imagina hoje? Como é que é? Perfeito. Então, tu resumiu bem. Eu trabalho com marketing e comunicação. A partir daí também comecei a desenvolver um trabalho de uma rádio, que é uma rádio web. Então, voltado para o veículo de levar informação para as pessoas, voltado para empresas também, né, com trabalhos. Também atuo numa empresa de produção de café gourmet. Então, basicamente é isso que eu faço. Então, são atividades diferentes, que cada uma delas me dá uma remuneração, uma renda, né? E a partir daí eu componho a minha renda do mês. Sim, basicamente aquela coisa isso. de dinheiro que entra, dinheiro que sai. De várias formas e com áreas um pouco diferentes, assim. E nesse sentido, assim, hoje, tá satisfeito com o fluxo de entrada versus fluxo de saída? Assim, tu acha que tá legal, tu acha que podia ser um pouco mais? E nesse fluxo de saída, tem algum pedacinho que já está sendo guardado, embaixo do colchão, ou, sei lá, na poupança? O que tu faz hoje, assim, nesse sentido de dinheiro que entra e que sai, guarda alguma coisa ou não? Como é que funciona isso pra ti? Boa. Então, assim, a partir do momento da renda, né, do dinheiro que vai entrando, existe um custo fixo por mês, eu elaborei isso já faz um tempo, daquilo que está sendo recebido, daquilo que está sendo gasto, né, por mês. Então, a partir daí eu consigo fazer um equilíbrio, assim. Como tu falou da satisfação, eu acredito que não. Acho que a gente sempre pode melhorar, tanto a questão do que a gente está produzindo para ganhar, né? E de que forma a gente está gerenciando melhor o dinheiro. Acho que eu sempre, sem querer te interromper, mas eu tenho essa visão também. Eu sempre estou querendo um pouco mais, né? Então é uma coisa que é natural. Mas não te preocupa, faz parte. Isso aí faz parte. Porque assim, quando a gente pensa em guardar, geralmente é um tabu, assim, porque a gente tem várias objeções ao longo do tempo, principalmente na informação. Então, o que eu estou tentando fazer agora, além do custo, ter um custo que é um armazenamento, que é uma reservinha. Que por enquanto, basicamente, era como tu falou o exemplo do colchão. Basicamente era isso, era uma poupancinha que ficava uma sobra. Só que, e é uma coisa que eu estou tentando fazer agora, não tratar como sobra, mas sim como uma prioridade dentro do custo fixo do mês. Sim, isso eu até posso te dizer, né, caso tu não saiba disso já, que essa é uma estratégia bem usada nesse segmento, né, e é super importante ter essa visão de que isso é uma prioridade, né, até para quem tem um pouco de dificuldade de guardar, normalmente, esse é um caminho, é tratar como um custo, como tu falou, mas também tu entender que aquele custo ele é prioridade em relação a outros, né, mas eu acho que, nesse sentido, eu se fosse tu, estaria tranquilo. O simples fato de entrar mais do que sai, é fundamental, né? E nem todo mundo tem condições de fazer isso, tá? Posso dizer por experiência própria, que eu tive uma experiência recente agora que nasceu meu filho e tal, e aí assim, tu muda completamente a dinâmica. Exato. O que tu tinha de fluxo era uma coisa, agora passa a ser uma coisa mais algo, né? E aí tu tem que te readequar. Então é natural que em alguns momentos da vida a gente passe tempo sem receber o que precisa, daí tem que lançar a mão dessa reserva, mas é muito bom que tu, sendo jovem, tendo essa visão, consiga já ir juntando, né? E tendo essa sobra. Nem tão jovem, mas isso aí faz parte, né? É mais jovem que muita gente que nunca parou para pensar nisso. Né? E tu já ter essa diferença de entrada e saída positiva, vamos dizer assim, como se fosse uma empresa, né? Entra e sai tendo lucro, ótimo. A partir daí já é o primeiro passo, né? E nesse sentido, assim, tô guardando, tu falou, legal. Mas tu já pensou nesse guardar como um investimento, algo que possa ser mais do que simplesmente estar guardado? Porque não sei se tu sabe, imagino que sim, tem muita gente que fala de finanças e estuda dinheiro que sabe que normalmente só o guardar ele significa até perder um pouco de valor ao longo do tempo. Tem a ideia de que esse dinheiro guardado vá sendo algo que cresça, que lá na frente sirva como uma reserva ou é para usar para uma coisa específica? Como é que tu vê isso, esse dinheiro que está guardado e o que é investimento para ti, em comparação, né? Então, quando tu falou essa questão do guardar é bem interessante, assim, porque para mim era uma prioridade, por isso que eu brinco até sobre não ser tão jovem, porque eu entendo que eu deveria ter começado mais cedo a me atentar para isso, na questão de guardar.
não só por guardar, mas por ter objetivos claros, assim, para médio prazo e longo prazo, que é mais ou menos como eu faço hoje. Com essa minha rotina de trabalho e de ganhos, eu tenho que fazer algumas projeções, por exemplo, se eu vou tirar algum período que eu preciso, ou fazer férias, alguma coisa do tipo, eu tenho que fazer uma preparação antes, né? Então isso para mim já é um bom objetivo, já é um bom ponto de partida. Outra coisa seriam objetivos mais pontuais sobre comprar algo, sobre fazer um investimento, materializar o investimento. Então assim, eu comecei a guardar minimamente, como a gente comentou um pouquinho antes, sobre sobras, né? Sobre um dinheirinho que sobrava durante o mês e não era uma prioridade. Então eu comecei a me dar por conta que eu poderia fazer isso de uma forma muito mais organizada, que era pensar no custo do investimento, sabe? Se projetar para isso ao longo do mês, não deixar isso para no movimento se der certo, porque realmente não vai dar, a gente não vai ter isso como objetivo, né? Sempre vai ter algum contratempo no meio tempo e a gente acaba gastando. Então eu comecei a me atentar para algumas coisas, basicamente conversando contigo também, comecei a me focar nisso, pelo sentido de que o médio prazo, como tu falou, a gente precisa se prever dos imprevistos e dos custos, que naturalmente a gente começa a perceber que o custo de vida ele vai aumentando, então a gente vai tendo variações daquilo que a gente gasta, consome, né? Então a gente precisa estar sempre se preparando, que é o que as pessoas normalmente comentam. Até queria ouvir o que tu fala sobre isso, sobre as reservas de emergência, né? Sobre as precauções que tu precisa ter. Se eu fosse te dizer a minha visão de como é que faz isso, assim, a partir do momento que eu tenho uma entrada positiva, né, eu vejo que tu precisa pegar esse dinheiro e colocar em caixinhas diferentes, se tu quiser analisar dessa forma, né? Então, eu vejo pelo menos 3 caixinhas, tá? É a caixinha da emergência, como tu tá falando, que é algo assim, aquele dinheiro tá ali e aí amanhã deu um probleminha que não estava previsto, exemplo, furei o pneu do carro, né? Aí preciso trocar o pneu e coisa assim, beleza. E daí tem a questão do guardar para alguma coisa maior, né? E tem também a questão do investir para lá na frente, quando eu ficar velhinho, né, ter alguma coisa guardada. Então, eu guardaria dessas 3, eu faria uma caixinha para cada um. Né? Essa seria a minha lógica. Né? E eu não sei se é uma coisa que tu pensa também, mas independentemente de onde for, tem essa divisão. Hoje, para ti, onde que é colocado independentemente para qual desses tipos de coisa, ele é colocado onde? É no banco? É numa poupança? Como é que funciona isso? No colchão. No colchão. Não, brincando. Mas assim, basicamente eu tenho uma poupança que é muito antiga. E essa poupança é justamente para, como eu falei, para as reservas, né? Para as sobras. Eu insisto no termo sobras porque para mim era uma questão de mentalidade. Hoje em dia eu estou tentando inverter um pouco essa lógica, justamente para direcionar melhor e fazer essa organização financeira melhor. Então, basicamente era dessa forma. Aí eu comecei a perceber que, por exemplo, a gente não vai citar nomes, mas alguns bancos com a versão digital, existem algumas opções mínimas de... seguras e práticas e que vai te dar um rendimento mínimo básico lá. E foi assim que eu comecei a entender um pouquinho dos mini juros, né? Que a gente pode falar mini porque são pouquinhos assim na questão do... É uma composição mínima necessária, tá? Entendi. Mas eu acho que serve como exemplo. Certo. Tá, beleza. Então, a partir daí foi um ponto de partida. Tá. E agora, eu comecei a entender, recentemente, por isso que eu acho importante quanto antes, né? Inclusive, a gente pensar na questão do espaço-tempo, começar a perceber o direcionamento a partir de agora, para qual caminho, sabe? Investimentos em renda fixa, o que de fato é mais viável para esse momento. Então tu não teve assim, algum tipo de resultado que tu conseguiu enxergar nesse meio tempo? Não, eu botei lá R$100, aí daqui a um mês tava com 10, não, tava com 5 centavos. Como é que é isso? Tu enxergou já alguma coisa assim que te animou? Fiz minimamente com o conhecimento que eu tinha, mas eu sempre tive algumas travas justamente por pensamento, sabe? Porque a gente pensa assim, no risco, a gente tem algumas objeções que são já, eu acho que corriqueiras, né? Sim. Então hoje eu tô tentando passar a barreira. Passar esse limite do talvez, sabe? Entendi. Não, vamos aplicar. Por exemplo, como tu falou, R$100, a gente não vai fazer R$1.000, mas a gente vai fazer 102, por exemplo. 103 é melhor do que ele estar parado. Claro, com certeza. E já pensou em fazer alguma coisa diferente, em colocar algum dinheiro em algum lugar que não seja lá nessas ferramentas hoje que a gente tem, vários bancos aí que fornecem, né, de CDI 100%, essas coisas mais seguras que estão ali guardadinhas. Já pensou em alguma coisa diferente? Onde que tu já tem alguma ideia de onde tu colocaria o próximo passo? Qual seria o próximo passo? Bolsa. Bolsa? Direto? Tu acha? Não, pra mim tem várias opções. Uma pergunta, porque assim... Pode, fala. Porque assim,
O que eu penso? Quando a gente fala nos investimentos, a gente pensa... Uma coisa que me chamou a atenção, no começo, o pessoal se falava durante um tempo sobre os investimentos em fundos imobiliários, em fundos, né? Que daí seriam, teoricamente, mais seguros. Então, assim, eu comecei a entender que era um caminho. Tá. Aí eu comecei a incomodar o Alexandre para saber qual o melhor caminho a fazer, né? Certo. Eu imagino que a gente possa ter caminhos voltados para rendas e as variações que pode dar. Tá. E aí pode ser a fixa, enfim, a gente pode Entendi. elaborar de acordo com... É uma questão muito particular, cada pessoa tem uma visão, né? Mas, independentemente disso, a gente tem alguns caminhos para começar. E eu comecei de um jeito, então eu sugiro para as pessoas normalmente assim. Então, no teu caso, eu vou chamar assim de poupança, ou basicão. Então, no basicão, eu quero dar o primeiro passo. Normalmente, quando a pessoa está nesse ponto, eu sugiro que olhe bem para a questão dos títulos do Tesouro Nacional, que são coisas aqui do Brasil bem simples de fazer e que são relativamente boas, baratos, fáceis e seguros, tá? São coisas que não precisa de muito dinheiro para colocar. Tu pode colocar um pouquinho, ver o que acontece e dar mais um passo. E especificamente, até falando de uma coisa que ninguém dá muita bola, hoje no contexto atual de Brasil, socioeconômico, a gente está falando de um ciclo de recessão, então a gente está numa fase de aumento de juros. O que isso significa? Quando a gente está numa fase de aumento de juros, os títulos eles ficam cada vez mais atrativos conforme o juro vai subindo, porque eles são investimentos de renda fixa garantida que estão com valor alto. E quando o juro vier a cair, esse valor que tu negociou, essa contratação, salvo a taxa Selic, que é o que oscila, os outros eles vão manter o valor. Então tu consegue fixar aquele valor de negociação por anos, mesmo que eventualmente esse juro venha a cair. Então tem algumas formas de ganhar, né, com gestão ativa, né, não vou entrar aqui no mérito, né, a gente não alongar muito a nossa conversa, mas assim, para quem quiser saber mais sobre isso, é importante dar uma analisada. Eu sempre sugiro isso como um ponto de partida, porque é tão seguro quanto ou mais do que o que já tem, do que está acostumado, tá no banco, né? E ao mesmo tempo é algo que, nesse contexto atual, talvez seja uma das coisas que vai trazer mais rendimento no curto, médio prazo, por incrível que pareça. Porque normalmente a gente está comparando esse tipo de investimento com uma coisa que pode dar um investimento maior num tempo menor, né? Que são as rendas variáveis e tal. Mas nesse momento específico talvez seja até melhor do que eles, porque no ano que vem, provavelmente, quando tu tiver comprado esses títulos, eles vão se valorizar. E aí tu tem a opção de ou ficar com eles com o juro fixado, ou já vender e ter algum lucro de curto prazo, como se fosse uma ação que valorizou, entendeu? Então tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, mesmo com esses tipos de investimento super simples, né? Super seguros, mais seguros que banco e poupança, e ainda assim ter variação de rentabilidade no curto prazo, né? Então, eu acho que no teu cenário, né, eu já vejo algumas coisas possíveis, né, e se tu quiser conversar um pouco melhor a gente conversa depois, mas a ideia é dar o primeiro passo. Eu acho que sempre isso é o mais importante, né? E aí, o que mais que tu tem, assim, pra gente encerrar, o que tu tem de mensagem para deixar pro pessoal aí sobre investir dinheiro, o que tu acha que é legal, uma pessoa comum aí, que tá nos acompanhando, de repente pode dar um primeiro passo também, que nem tu fez já hoje. Boa. Pensando no geral, essa nossa conversa, eu ouvi uma frase, inclusive, que tu já uma vez comentou, que é sobre o melhor dia para investir é hoje, né? O segundo era ontem, né? Algo do tipo, assim. E aí eu percebo que, ao longo do tempo, eu sempre tive um perfil um pouco mais seguro, assim, menos risco. E hoje eu percebo que eu estou tentando não ser tão concentrado, assim, na mediação. Então, como mensagem, como exemplo, eu acho que é dar um passo à frente, assim, se entender. Não é um bicho de sete cabeças, não é não tão ficar com medo, difícil. né? Perder o medo, começar. Fazer com um pouquinho para não dar susto. Começar começando. Isso que tu comentou agora é muito interessante, pelos títulos, né? Sim, Os títulos do Tesouro, que tu começa a perceber já as variações. Isso. Poxa, ainda um pouquinho. Beleza, agora eu já posso dar um passo maior. Coisas do tipo assim, aí quando vê, a gente já está numa esfera um pouco mais ampla. Não, beleza. Então tá, eu agradeço então o Daniel, a gente vai conversando nas próximas oportunidades, quem sabe ele volta e nos dá mais alguma informação de como é que avançou, né? E a gente se fala aí na próxima entrevista com mais uma pessoa que vai nos comentar o que ela fez da vida financeiramente. Tchau!